Paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem na sua casa, com a sua família. Eu gostaria de trazer uma meditação para a igreja que está no livro de 2 Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz assim: Seu divino poder nos deu tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se alguém não as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão. E assim, vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, irmãos, essa palavra aqui que Pedro nos escreveu é uma orientação para a Igreja de Cristo, para aquilo que o cristão deve buscar em sua vida. E ele menciona aqui no início que o Senhor já nos deu as ferramentas necessárias para nós buscarmos essa edificação em nossa vida. Ele já nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas. Por meio delas, nós podemos obter a esperança, a fé, tudo aquilo que elas contêm para nós podemos obter, essa edificação. Eu gostaria de citar algumas promessas, que está aqui, uma delas em João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o seu coração e nem tenham medo. Então o Senhor Jesus aqui, ele nos promete a paz verdadeira. Em Mateus 11, 28, diz assim: Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então, mais uma vez, Jesus nos fala que Ele, é o lugar onde nós devemos nos socorrer, é o lugar onde nós devemos estar todos os dias para nós termos a paz e a esperança em nosso coração. Eu gostaria também de citar Romanos 8, a partir do 38, que diz: Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, essas são uma das preciosas promessas que Pedro menciona aqui no seu texto. E nós podemos encontrar diversas delas na Bíblia. Se nós folhearmos a palavra, nós vamos encontrar essas promessas que estão se cumprindo durante a nossa vida e promessas que irão se cumprir na eternidade, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, que é aquilo que nos move todos os dias. E então Pedro diz que essas preciosas promessas são ferramentas para que nós possamos nos tornar participantes da natureza divina. Então, quando nós cremos nessas promessas, quando nós buscamos ter isso em nossa vida, nós nos tornamos participantes da natureza de Deus, nós nos tornamos um com Deus. Nós carregamos uma nova natureza em nós, que é uma natureza divina. Então, por meio da obra de Cristo, nós podemos ser um com o Pai. E é isso que ele fala aqui. E a partir do versículo 5, ele começa a mencionar algumas virtudes. Ele nos incentiva, na verdade, a nos empenharmos. Eu queria chamar a atenção que ele fala 2 vezes isso. Ele fala no versículo 5 e no 10. 2 vezes ele fala a palavra empenhar-se, E outras versões fala assim: coloquem toda a diligência. Ou ainda fala assim: façam todo o possível. E tudo isso significa apenas uma coisa: o esforço. Então, não é fácil, quando nós vamos ver aqui as virtudes as características
os adjetivos que ele menciona para os cristãos. Não é fácil nós buscarmos isso todos os dias, em todos os momentos, porque nós estamos nos deparando com muitos desafios aí, né? Todo momento da nossa vida nós temos desafios, mas agora, né, todos estão vivendo esse desafio e então nós temos que buscar, e não é fácil mesmo buscar essas características. E ele fala aqui dessas características, eu encontrei que alguns estudiosos chamam de escada da fé. Então, são características que nós vamos alcançar como se fosse uma escada, né? Vamos subindo um degrau de cada vez e tudo isso vai se formar um conjunto. E aqui fala assim, que nós devemos acrescentar a fé, e a fé leva à virtude. A virtude, o conhecimento. E o conhecimento, o domínio próprio. E o domínio próprio, a perseverança a piedade. E a piedade, a fraternidade. E depois ao amor. Então, todas essas características devem estar na vida do cristão, né? E nós vemos que o amor está mencionado por último, porque ele é o que move tudo que nós fazemos. É ele quem move. O Senhor Jesus já falou que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, o amor é o que move a vida do cristão. E ele fala aqui que se essas qualidades estiverem em nossa vida, nós não seremos inoperantes nem improdutivos. Então, aqueles que buscam essas características têm uma fé viva, têm uma fé sólida. Então, é uma fé que tem ação, né? Então, nós vemos outra palavra que fala assim, que a fé não deve ser sem obras. Então, nós devemos ter essas características em nossas vidas. E aqueles que têm, né? Eles podem até, inclusive, ajudar outros a alcançarem essa maturidade cristã. E ele fala também o contrário. No versículo 9, ele fala que quem não tem essas características está cego e não enxerga o que Deus já fez. Então, muitas vezes, aqueles que não buscam essas virtudes na sua própria vida, eles podem se desesperar em momentos como esse que nós estamos. Eles podem não ver o que Deus já fez, né? Quantas coisas Deus já fez por nós, para os seus filhos, quantas coisas Ele já nos livrou, né? E Ele está no controle, irmãos. Então nós temos que crer que tudo que está acontecendo é uma permissão do Senhor. E Ele está no controle, Ele já tem escrito todos os dias da nossa vida. Então nós temos que ter fé, ter esperança, né? Então aqui ele fala que quem não tem essas características está cego, né? Não vê. Então nós temos que guiar a nossa visão para aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor já fez por nós. E dessa forma nós estaremos seguros, estaremos em paz. E aqui ele fala que no versículo 10, a segunda vez, para vocês se empenharem a consolidar o chamado e a eleição de vocês. Então nós vemos aqui que o cristão ele tem uma responsabilidade. Deus ele age, Deus ele tem um poder, o Espírito Santo ele move as nossas vidas, mas nós também temos uma responsabilidade. Muitas vezes algumas pessoas podem esperar que o Senhor dê uma orientação, né, uma orientação no seu coração, em que Ele fale ali tudo que você tem que fazer, né, e tudo que Ele mude automaticamente aquilo na sua vida. O Senhor Ele é capaz de fazer isso, Ele pode fazer e em alguns casos até acontece, mas o Senhor nos deu a mente, Ele nos deu uma mente pensante, Ele nos deu pensamentos, nós podemos estudar, nós podemos buscar mais na Tua Palavra e isso vai nos trazer conclusões na nossa mente, né? Nós vamos estar ali buscando, então nós não devemos ficar parados, nós devemos buscar o conhecimento de Deus, nós devemos todos os dias subir um degrau, esse degrau da fé, subir um de cada vez, né? E assim, dessa forma nós estaremos consolidando o chamado, porque Ele nos chamou, Ele nos elegeu, né? Ele nos chamou para a salvação, Ele nos escolheu como filhos. Então nós devemos consolidar isso, nós devemos tornar isso visível, nós devemos ajudar outros também a alcançarem isso. E aí ele fala também que vocês jamais tropeçarão, né? Ele nos dá aqui duas promessas, que essa fé, né, o cristão que busca todas essas características, ele colhe duas promessas na sua vida, que está em jamais tropeçarão, né, no versículo 10, então nós jamais cairemos, né, nós jamais
teremos deslizes se nós buscarmos, né? Não significa que aquele que desliza não é um cristão verdadeiro, mas a gente não pode desistir, não é mesmo? A gente tem que continuar buscando e o Senhor nos promete que nós não tropeçaremos se isso acontecer. E no 11 ele fala que vocês estarão ricamente providos. Então, nós não sabemos, né? Essa provisão, ele fala, que nós teremos quando entrarmos no reino. Não saberemos como será esse dia. Mas ele fala que vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino de Deus. Então, aqueles que buscam as virtudes, esses adjetivos, eles estarão ricamente providos. Então, se a gente não quer isso, né? A gente quer estar ao lado de Deus, a gente quer estar ali, né? Em abundância, nós queremos, né? Quando o Senhor voltar, estar ali com Ele. Então, é isso que nós devemos buscar. Então, essa palavra é para que nós busquemos essas virtudes em nossas vidas, essas características, porque nós precisamos, né, demonstrar ao mundo tudo aquilo que o Senhor já fez por nós e tudo aquilo que nós representamos, né? Nós somos representantes aqui de Cristo e nós devemos buscar essas características em nossas vidas. Então, que nós possamos ser melhores servos de Deus, né? E juntamente com a nossa família, nossos filhos, todos aqueles que nos rodeiam, possamos contagiar os irmãos, né, com essa vontade de servir melhor, de ser um cristão verdadeiro, um cristão com uma fé sólida. Então, eu incentivo você a ler mais a palavra, buscar, né? Todos nós devemos fazer isso para o nosso bem, para que nós possamos estar em paz nesses momentos, todos os momentos da nossa vida, não é mesmo? Então, eu gostaria de orar com você agora, que você fechasse seus olhos, que nós possamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo para que Ele nos ajude a alcançar essas virtudes, a nos empenharmos, né? Que nós nos façamos a nossa parte, mas que Ele também nos ajude nessa missão. Amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa palavra que o Senhor tem revelado a nós, tem entregue a nós essas palavras e nós temos meditado, Senhor, naquilo que o Senhor nos ensinou. Senhor, eu te agradeço, Pai, por sua obra, Pai, em nossas vidas. Te agradeço por tudo aquilo que o Senhor já fez, pela forma que o Senhor nos criou. Pai, o Senhor nos criou com mentes que podem pensar, que podem buscar o conhecimento, que pode acessar essas ferramentas que o Senhor já nos deu, que essas ferramentas nos ajudam, Senhor, a estar mais perto de Ti, a ser mais parecido com o Senhor. Então eu peço que o Senhor visite a cada família nas suas casas, cada jovem, cada criança, cada pai, cada mãe, todo mundo, Senhor, que está assistindo essas mensagens. Que o Senhor venha alcançar com a Tua misericórdia, com o Teu amor. Venha, Senhor, perdoar as nossas falhas. Pai, que nós não venhamos desistir, Senhor, de ter uma vida sólida, uma fé que esteja fincada, Senhor, na Sua palavra. Então, que nós não venhamos desistir, Senhor. Ajude o Seu povo, Deus, que nós possamos, Pai, estar firmados na rocha que é o Senhor. E que o Senhor venha nos ajudar nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. Que a sua igreja seja edificada, que a sua igreja possa crescer e possamos ajudar outras pessoas a alcançar essa maturidade em suas vidas. Pai, nós estamos numa caminhada, Senhor, e nós estamos subindo um degrau de cada vez. Então, que o Senhor pegue nas nossas mãos e nos ajude, que nós também não venhamos, Senhor, a desistir, mas que nós venhamos colocar a nossa esperança no Senhor e que nós venhamos a nos empenhar fortemente, Pai, para alcançarmos essas coisas em nossas vidas, Pai. Eu te agradeço e eu te louvo por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus te abençoe e que você possa continuar aí acompanhando todas as programações, tudo aquilo que está sendo feito, né, para que esse momento seja de uma forma que a igreja continue em comunhão, né, e que você seja ricamente abençoado na sua casa. Amém?